Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Conta aí TCM Rio. E eu já te convido, como sempre, a seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. O nosso bate-papo de hoje vai falar sobre reciclagem. A nossa convidada eu apresento depois da vinheta do programa. Roda aí. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro a presidente da Cooperativa Bandeirante, a Márcia Regina Lima Xavier. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso para tê-la aqui conosco para falar um pouquinho sobre a Coop Bandeirantes, que é um trabalho que você já desenvolve há muitos anos, mas é presidente, já está nessa fase desde 2014, é isso? A cooperativa está legalizada desde 2014, é isso? Exatamente. Foi quando eu recebi a visita do diretor da Conurb e estou aí no projeto desde 2014. Então vamos começar entendendo o que faz uma cooperativa de catadores. Então, como funciona uma cooperativa? Funciona da seguinte forma, nós recebemos o material da Conurb, responsável pela limpeza urbana da cidade do Rio de Janeiro, e existe um itinerário, um roteiro de segunda a sábado. E nesse itinerário, a Conurb coloca um material para a cooperativa. Material reciclado, né? Material reciclado. É a coleta seletiva que a Conurb desenvolve no município do Rio de Janeiro, e esses caminhões são levados até algumas cooperativas que ficam em regiões do município do Rio de Janeiro. Vocês ficam na região da nova zona sudoeste, né? Exatamente. Então tá entendido essa parte aqui. Então como é que funciona esse recebimento desses caminhões da Conurb, Márcia? Vamos lá. Então, nós recebemos esse material, todo o material reciclado, fazemos a triagem, enviamos para as empresas, que as empresas já enviam para a indústria, para quê? Para que não precise mais derrubar a árvore, entendeu? Para que o material volte para a cadeia produtiva, né? E aí, a partir do momento, pegamos esse material, vendemos, fazemos a venda e dele tiramos a despesa e o restante fazemos um rateio entre os cooperados. Hoje, quantos cooperados vocês têm na Cooperativa Bandeirantes? Somos 8 famílias. 8 famílias que vivem desse material reciclado que chega da região Jacarepaguá, Barra, Recreio, Vargens. Exatamente. Né? E que material é esse que você pode identificar para a gente aqui? Porque a gente sabe que hoje praticamente todo o lixo que nós geramos, ele tem aproveitamento. Até o lixo orgânico, todo tipo de lixo a gente consegue ter o reaproveitamento. E que lixo e que material é esse? Que resíduo é esse que vocês recebem na cooperativa em maior escala? Que tipo de material é esse? Vamos lá. Então, nós recebemos o vidro. Que é o quê? A garrafa de vinho, garrafa de azeite, qualquer tipo de vidro, mais garrafa, né? Uhum. Recebemos o papelão, recebemos a garrafa PET, recebemos a garrafa de refrigerante, as garrafas de material de limpeza, perfumaria, shampoo, condicionador. Então, todo esse resíduo vai para a cooperativa e fazemos a triagem. E nessa triagem, esses 8 cooperativados ali, vocês recebem isso, se pudesse ser todos os dias, seria todos os dias, né? Mas vocês têm um período da semana. E como é que, a partir de que horas começa esse trabalho? Como é que é a parte de segurança, que é uma coisa que preocupa muito também, né, ao cidadão, que é uma coisa que a gente tem que falar de educação ambiental, aqui a gente vai falar sobre isso, que é aquele momento em que o gari, né, vai retirar esse material das casas, dos condomínios, e esse material tem que estar sempre bem acondicionado, né, sempre bem seguro para que vocês também recebam. E esses catadores que estão recebendo na cooperativa, como é que eles se protegem também? Como é que é feito esse trabalho? Que a gente tem que pensar também na questão da segurança do trabalhador, né? Exatamente. É muito surreal, Cadu. Nós encontramos na embalagem, assim, embalagem de pizza, embalagem da garrafa de refrigerante, escrito cuidado com vidro, entendeu? Então, o morador, ele já tem essa preocupação com o cooperado. Então, chegando na cooperativa, o cooperado troca-se de roupa, coloca o EPI, coloca a luva, coloca a bota, então todo mundo com EPI.
Interessante. Então, você acha que a gente já consegue ter uma conscientização hoje, dentro dessa questão da educação ambiental, que a gente vai falar muito aqui também, dentro desse nosso bate-papo aqui, já tem muita gente que já coloca. Eu, particularmente, faço esse dever de casa. Quando eu quebro algum copo em casa, eu vou, passo num papelão ou em alguma outra garrafa, até PET, né? Você consegue fazer um trabalho ali, você faz uma passagem de um adesivo e coloca cuidado. Às vezes também, Cadu, não só isso, mas também tem a população já está vindo com descarte corretamente e às vezes até quando um aparelho está funcionando, nós recebemos um ferro de passar e aí na embalagem está escrito está funcionando. Olha. Então tem muito essa consciência, então nós sempre recebemos algum recado da população. Interessante isso, quer dizer, é uma curiosidade que a gente já percebe que tem algum movimento já favorável a isso. Agora, vamos falar em termos de reciclagem. A gente sabe que a gente ainda recicla muito pouco material, né? Hoje está em torno de 5% do material que a gente entrega para reciclagem. E como é que você vê, qual o potencial que você vê? Porque hoje a gente sabe, lixo, né? O que a gente entrega é dinheiro. Para vocês é dinheiro. Sim. Né? É recurso financeiro e que vocês hoje sustentam 8 famílias. O que falta para a gente aumentar esse número de produtos reciclados e chegar a isso para vocês, para fazer o famoso din-din? Eu sempre falo, Cadu, que uma das coisas que poderia já nas escolas já vir como uma matéria, né? A educação ambiental, assim como tem matemática, português, as demais matérias, então já teria que vir exatamente com a educação ambiental, para não só estar restrito para alguns assim colégios particulares. Então já tem que estar vindo vindo já como uma matéria de educação ambiental. Você me contava, bom você citar isso, porque você me contava que você já faz palestras, né? Você já, através da presidência da COP Bandeirantes, você realiza palestras em escolas particulares, mas que você se ressente de que as escolas estaduais, municipais, federais, você não vê muito isso nessa participação. Por quê? Você acha que isso tem que entrar mesmo como... É uma dica aí para os nossos gestores, né, de educação, entrar como matéria curricular mesmo, a educação ambiental, principalmente nessa questão do lixo reciclado. Exatamente. É um fato até curioso, porque eu tenho uma cooperada e ela falou assim, olha, amanhã eu vou chegar um pouco mais tarde, que eu vou ter que passar no colégio da Ágata. A Ágata é a filha dela com 5 anos. E nisso a professora queria conversar com ela. E, como eu falei, no material as pessoas já têm esse cuidado. Então, é um brinquedo, um eletrodoméstico, ele já sinaliza dizendo que tá bom. E essa cooperada achou um brinquedo e foi dia de novidade levar para a escola. E essa criança levou para a escola. E no dia seguinte, a professora queria conversar e ela ficou preocupada. Enfim, quando ela chegou na escola, ela falou assim, eu queria saber em que você trabalha. Ela falou assim, eu trabalho há 3 anos numa cooperativa. Aí ela falou assim, nossa, é porque sua filha te defendeu como se você fosse uma médica. Aí ela, como assim, professora? Aí ela falou assim, nossa, é porque ela estava mostrando o brinquedo. Ela falou assim, nossa, minha mãe trabalha na reciclagem, olha o brinquedo que ela achou lá, é muito legal lá. E aí a outra criança falou assim, tua mãe trabalha com lixo. E ela respondeu, a professora ficou assistindo e ela respondeu, não. Minha mãe trabalha com lixo, mas é de onde vem o meu leite, o meu Nescau. Então a criança ali deu uma aula, a professora não se meteu, até mesmo porque a professora não sabia, e ela falou, e a Ágata, ela tem o hábito de assistir algumas palestras que eu dou e aí divulgo no Instagram da cooperativa, ela já teve a oportunidade de ir na cooperativa, então já viu o trabalho. Então assim, para mim eu fiquei, é gratificante, né, de ver uma criança de 5 anos, de ver exatamente isso, dizendo o meu sustento, né, ela lhe deu uma lição, que o sustento dela vem sim do lixo. Que depoimento incrível que você está trazendo para a gente. Acho que dá um ar de esperança, né? Porque a gente sabe também, Márcia, que tem toda uma preocupação também do resíduo que já chega... Hoje a gente já tem um resíduo mais ou menos entendido que ele já é separado em muitas empresas. Aqui no tribunal a gente já faz esse dever de casa com a separação correta de tampinhas, lacres, enfim. E esse material, ele tem um valor.
né? Então a gente sabe que tem muitos catadores autônomos que já buscam lá o papelão, já buscam lá a latinha para então, quando tem grandes eventos, né? A latinha praticamente é uma corrida atrás das latinhas. As tampinhas também, tudo isso gera um valor. Esse tipo de material chega nas cooperativas em grande escala hoje ou não chega mais? Mas como é que você vê isso, essa orientação? Não, chega em baixa escala, né? Então a latinha ela quase não chega mais. As garrafas de refrigerante ela já vai sem a tampa. A tampinha. Exatamente, até mesmo porque tem ONGs, tem trabalhos assim maravilhosos aí. E é legal, fico feliz em saber que vocês já adotaram tendo já essa consciência. Sim, né? E várias empresas, né? Que a gente já é um ponto de coleta aqui para fazer essa separação correta do nosso lixo reciclado. Em relação a esse trabalho também que vocês fazem, agora falar da responsabilidade, né, que vocês têm em relação à fiscalização da Conlurb, que eu queria que você me contasse também que você não teve uma trajetória muito fácil, não. Você foi fiscalizada, para você tirar o certificado, né, da cooperativa, você passou por 3 tentativas. Exato. Conta essa história aí pra gente, Márcia. Pra gente ver a seriedade que é ter uma cooperativa e realmente você tá ali balizada, né, avaliada e avalizada pela Conlurb, que é a companhia de limpeza urbana do município, para que você ali está fazendo o trabalho certo, tá tudo dentro da normalidade, das normas técnicas. Você passou por 3 avaliações. E aí? Conta essa história. Exatamente. Cadu, já estava saindo do mercado. Sabe aquela coisa quando você está no momento certo, na hora certa? Eu prestava serviço, era eu e uma antiga sócia. Nós prestávamos serviço já para as empresas e ganhavam uma porcentagem. E aí o ex-diretor da Conlurb, ele foi fazer uma visita numa cooperativa, que era a minha vizinha, já cadastrada, tudo bonitinho. E aí a secretária falou assim, tem 2 meninas ali, que era eu e a outra Márcia. As meninas super poderosas. Vamos lá conhecer. Lá vem o diretor. E aí eu contei um pouco da minha história, resumidamente. E aí ele falou assim, eu posso te ajudar a entrar no projeto da coleta seletiva e ainda falar de uma ONG. E eu contei minha história e ele falou assim, olha, Márcia, e eu debaixo de um guarda-sol, Cadu, surreal. E ele falou, olha só, você precisa, para você formalizar uma cooperativa, você precisa de 7 pessoas, você precisa ter uma cobertura, você precisa estar com o chão concretado para que o material não polua o solo. E aí ele foi falando e eu lembrei, eu falei, gente, eu acabei de falar pro homem que eu já estava saindo do mercado porque o que eu ganho muito mal dá para comer, dá só para pagar o aluguel. Mas eu lembrei que em 2004 uma médica falou uma coisa comigo e ficou marcado, que foi, nem sempre as oportunidades, o financeiro vem junto. E dali eu fui e falei assim, eu quero. Achei que ele fosse sair dali e esquecer, mas não. Daqui a pouco vem todo mundo da Conlurb, todo mundo, coordenador, supervisor, gerente, porque nós temos esse contato direto com ele. Eles fazem essa visita, entendeu? Então, dando um exemplo, o prefeito, nosso prefeito, quiser chegar e falar assim, aleatório, vamos lá, eu quero saber o que está acontecendo na Coop Band. Aí lá já tem, a Coop Band, ela tem 8 cooperados, a presidente é a Márcia, ela recebe cerca de 50 a 60 toneladas mês, o rejeito dela, aquilo que expliquei para você, o que não é material, chamamos de rejeito e que vai para o aterro de seropédica, 3 toneladas. Tá? E ela recebe o material de terça a sábado, de manhã e noite. Então, é isso. Então o prefeito vai dizer, então tá ok. E aí o que acontece? Eu falei assim pro diretor, falei, gente, como? Mas eu lembrei dessa médica minha, e aí... a oportunidade. É a oportunidade. E aí eu queria sempre trabalhar com os resíduos, né? Trabalhar com a Conlurb. E aí só me faltava uma oportunidade. Eu agarrei aquela oportunidade e realmente eu concretei o chão. E aí fui falando com um, falando com o outro. Falei, mas eu não tenho dinheiro. Mas eles falaram, eu tenho certeza que um dia você vai me pagar. E realmente, graças a Deus, paguei. E aí o que acontece? Lá vem a visita da Conlurb fiscalizando. Márcia, ainda não tá legal. E aí não foi. Aí a segunda, não tá legal.
Aí não foi. Aí a terceira, não tá legal. E eu já estava desistindo. Aí foi que na quarta vez eles falaram, agora sim. Então a palavra de ordem é perseverança em cima de um tema tão importante que é não só, vamos falar do lixo, né? Mas da importância que a gente dá a esse lixo, que é uma receita que vocês hoje fazem. É um trabalho, né, que gera renda para vocês. E essa perseverança está aí desde 2014, legalizada, bonitinha na Conlurb e trabalhando de forma correta. Exatamente. Né? Como muitas cooperativas, né, Isso. no município do Rio de Janeiro. Agora, tem um fato curioso também que você me contou. Vocês estão numa área, né, que é Jacarepaguá, Recreio, Barra. Então a gente sabe que tem ali algumas peculiaridades em relação ao próprio descarte, né? Você já falou, por exemplo, as pessoas dão ferro, né, de passar roupa. E por falar em roupa, você me contou um caso interessante de que muita gente descarta roupa, né? Em vez de fazer uma doação, vai e coloca pro lixo. E aí tem uma história curiosa também que caiu dentro da Coop Bandeirantes. Conta essa história pra gente. Então, Cadu, o que acontece? Por as pessoas já saberem que esse material vai passar por uma triagem, vai passar pela mão de catadores, então as pessoas já colocam no material exatamente sabendo que vai alguém recolher, vai passar por um processo de triagem, então vai passar pelas nossas mãos. E aí a mãe de uma amiga minha estava com problema de coluna e não estava mais podendo trabalhar. E aí ela falou assim, puxa, Márcia, se chegar alguma coisa lá na cooperativa que o cooperado não quer e, puxa, tem como? E aí começou isso, então o cooperado não quer porque todos os dias, como eu te falei, chega material, então todos os dias chega novidade e tudo mais. E eu ensinei exatamente para o cooperado isso, só leva, você vai usar, você vai doar, se não for, deixa que vai outra pessoa. E aí ela coloca no bazar. Então eram roupas, eram doações, não só roupa, mas descarte de materiais, roupas, cintos, calçados, brinquedo. E aí ela começou a fazer um bazar com esse material. Exatamente. E que interessante. Ela hoje sobrevive desse bazar de roupas que vão para Coop Bandeirantes e que ela... E como é que vocês levam até ela para... Não, por ser um pouco distante, ela já agenda um recolhimento. Exatamente. E só para você ter noção, ela pede às vezes, ela e a filha dela dividem um Uber, e aí pede-se um Uber e o Uber já leva. E está fazendo renda para ela também em cima desse material que você já recebe na cooperativa. Exatamente. Muito interessante. Márcia, um outro detalhe também importante que a gente tem que falar aqui, que é sobre como é que vocês estimulam porque a gente tem hoje o catador autônomo, né? Como é que vocês estimulam a essa equipe que trabalha com vocês hoje? Porque a gente sabe, né? Ainda existe um preconceito. Infelizmente ainda existe um preconceito em vários cenários, né? Mas também no cenário do lixo, né? Como é que vocês trabalham nessa autoestima desse... A gente já trouxe, inclusive, aqui o pessoal da Conlurb para falar sobre como é que eles trabalham a autoestima do nosso querido guerreiro, né, o Gari. E como é que vocês trabalham a autoestima, esse trabalho constante com o cooperado? Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Trabalhar com resíduos, às vezes mal acondicionados, muitas vezes bem acondicionados, mas outras vezes não tão bem acondicionados assim. Mas como é que vocês trabalham com essa autoestima para essa turma assim? Não é só dinheiro? Porque às vezes não é só dinheiro que vale, né, Márcia? Não. Eu estou sempre buscando pessoas para levarem palestra. Então, na Coop Band está sempre tendo palestra. Vamos marcar do nada, aleatório. Vamos marcar um café, um bate-papo. Então, nós estamos sempre trazendo, estou sempre tendo esse cuidado de trazer pessoas porque sai um pouco da rotina, né? Porque o cooperado,
muitos deles têm 3, 4 filhos, então já chega em casa, já chega já com aquela mente, já cansado e tudo mais, então eu estou sempre levando pessoas para dar palestra. Isso faz diferença? Faz diferença. Conta, diferença. Tem alguma curiosidade para contar para a gente em relação a isso? Alguém que já foi impactado por uma palestra dessa ou estava meio desestimulado, de repente, não, voltei a ganhar o estímulo de trabalhar como catador cooperado da Coop Bandeirante, por exemplo. Então, Você é um exemplo, você é um exemplo vivo disso, já contou. Mas algum outro caso também que você possa relatar para a gente? Não. Eu acho que todos, porque assim, o pessoal tá sempre indo, né? Pessoas que já fazem essa parceria lá com a gente, tá sempre indo, então marca-se aquele café e mostrando da nossa importância, entendeu? Porque muitas vezes é aquilo que você acabou. Tem muito ainda preconceito, né? Você vê a história que eu contei da criança. Uma criança com 5 anos, o preconceito já estava ali com ela, né? Na escola, Na né? escola. Então já tem esse preconceito, né? Porque você trabalha, né? A gente não usa a palavra lixo, não existe lixo, né? Então são resíduos. Mas assim, o bate-papo, essas pessoas que estão sempre ali fazendo essa parceria com a cooperativa, então já dá um ânimo. Essa semana mesmo, não, semana passada, a Cora, que é de uma empresa Impacta, e aí ela tá sempre lá fazendo um vídeo e brincando, e aí um fala, nossa, ela é engraçadinha, né? Poxa, essas suas amigas são engraçadas, né? Surreal. Então a gente já vê essa motivação. Agora, um outro caso interessante também, que você já me falou, que você, por exemplo, tem outro tipo de renda também, que tem a ver com um cenário diferente, que é o cenário de grandes eventos. Né, que é a questão que você vai para dentro do camarim, por exemplo, de grandes artistas, e que tem ali um conceito já montado de regulação. Já tem ali uma questão, olha, tem que separar o lixo dessa forma e que você tem uma renda extra, como, você falou o quê? Como... Você participa, como é que você deu um nome pra mim que eu esqueci o nome. É como se fosse uma babá. Uma babá de artista dentro do camarim, né? Do pessoal que trabalha na produção. Uma babá. Conta essa história de babá de grandes eventos. Então, começou com o primeiro Natal, foi um filme do Lázaro Ramos, o primeiro Natal do mundo. E aí eu participei, eu fui convidada para meio que ser uma babá, né? Eu até brinquei de babá, mas na grande realidade a Amazon fez o convite exatamente para que o set de gravação tenha essa questão de sustentabilidade, porque enquanto os atores, o elenco, toda a produção de uma forma geral. Exatamente, a produção acaba ficando muito tempo ali e tudo mais, então para que eles façam o descarte corretamente. Então aí tem as lixeiras. Então aí eu fico exatamente, não, esse aqui, não é aqui, tá errado. Então tem gente que às vezes não quer, preguiça também, às vezes de ler e tal, não quer ler e ali já tá no automático. E aí eu, não, tá certo. Aí quando me vê, não, isso aqui é reciclado, né? Eu falei, isso. Tá explicado o termo babá aí, né? E que, na verdade, acaba sendo também um trabalho de educação. Sim, né? Sim, com certeza. E foi a Amazon, quando me fez o convite, abriu também as portas, que aí hoje eu presto serviço aí para o Cinema Verde, para algumas empresas aí. Então já tem essa questão bem prática mesmo, bem na prática e ganhando uma renda extra dentro da sua tarefa de ser presidente de uma cooperativa. E, aliás, dá muito trabalho ser presidente de uma cooperativa, Márcia? Não, é trabalhoso, não adianta, é trabalhoso. Porque é muita responsabilidade, porque muita. Assim, é prestação de contas, é planilha, é tomar conta do cuidado com os cooperados também. Então, conta essa história pra gente entender um pouquinho da responsabilidade que é uma empresa, uma cooperativa que trabalha com lixo reciclado. Você falou tudo. O cooperado, ele vai para casa e acabou o dia.
Mas aí eu chego em casa e a mente não para. Até mesmo que eu falei, nós recebemos material de dia e à noite. Então chega à noite a Conurb ainda liga, hoje é seu dia do carro, tudo mais, entendeu? Nós temos o nosso diretor financeiro, então acaba dividindo as tarefas. Uhum. E deixando já tudo, já ensinando para o cooperado a logística de tudo, entendeu? Então já fica tudo mais no automático e fica prático para todo mundo. Dá para descansar? Ou você descansa trabalhando? Descansa trabalhando. Mas é tão gratificante, eu gosto do que eu faço, então não tem. Então, para a gente não descansar, e já que a gente está chegando ao final do programa, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados aqui sobre a importância do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Só que a gente tem uma curiosidade aí que também você me confessou, que você falou que você ia falar agora, que eu não tenho muita ideia não. Que foi sobre o convite que eu fiz para você vir participar aqui do podcast Conta ITCM Rio. Conta essa história aí pra gente, porque eu queria fazer essa pergunta. Qual a importância do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro? Mas você ficou preocupada. Tem uma preocupação aí. Que preocupação é essa, Márcia? Eu achei que eu estava devendo o município. Não, peraí, como é que é a história? Peraí, estava devendo ao município? Conta do começo. Eu mandei uma mensagem para você. Conta tudo pra gente. Vamos lá. Então, Cadu, recebo a mensagem. Gostaria de fazer um convite. Senhora Márcia, boa tarde. Gostaria de fazer um convite do Tribunal de Contas do município. Para você participar de um podcast e tal. Foi um tal de Cadu que fez esse convite para você. Isso, e aí? Exatamente. E aí eu tremi, eu falei assim, eu acho que eu tô devendo, achei que a contadora não tivesse feito o imposto, eu não sei, eu sei que eu tremi na base, que até então eu falei, Tribunal de Contas do município, eu tô devendo o município. E aí eu fui lá no Google, dei uma pesquisada, e aí eu... Fui investigar a minha vida... Fui investigar. A vida do Tribunal de Contas. Exatamente. Para saber se você não estava devendo nada a ninguém. Não é isso? Isso aí. E o mais curioso disso tudo, Márcia, é que faz muito sentido quando a gente traz pessoas como você aqui para dentro do nosso tribunal para mostrar o nosso papel, né? A importância do tribunal que traz aí as pessoas também que desconhecem qual é o trabalho que o tribunal realiza. E está aí uma prova de que você não conhece mais que... passou a conhecer. Então agora eu te faço a pergunta, o que faz um Tribunal de Contas, dona Márcia, presidente da COP Bandeirantes? Agora eu já estou até aliviada, gente. Agora eu sei que vocês fazem a fiscalização de contas do município, entendeu? Do município, né? Então, já que eu trabalho em parceria com a Conurb, então vocês também fazem aí. Exatamente. Então, Márcia, olha só, obrigado pela sua presença aqui, apertar sua mão aqui. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Certamente a gente vai fazer uma visita ao tribunal, aos nossos auditores, a gente vai fazer uma visita à COP Bandeirantes também, a outras cooperativas também, para que a gente mostre esse trabalho tão importante, que a gente só vê o momento em que a gente pega o nosso material, né, o nosso resíduo, e coloca ali no lixo do nosso prédio, do nosso condomínio. Mas o quão importante é ele chegar num lugar que vai ser encaminhado de uma forma e tratado de uma forma diferente. Nossa, eu que agradeço o convite e eu sempre falo e repito, acho que os três têm que dar as mãos, a população, os governantes e as empresas. Então nós três juntos somos mais fortes e quanto mais pessoas fazendo o descarte corretamente, quantas pessoas acabam levando seu ganha-pão para dentro de casa, né? Então é importante fazer o descarte corretamente. Parabéns, Márcia. Muito obrigado pela sua presença. E a gente vai encerrando aqui mais essa edição do podcast Conta ITCM Rio. E eu já te convido a seguir o canal e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. Hoje nós conversamos sobre cooperativas de catadores de lixo. E aguarde então o nosso próximo episódio. Até lá!